Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não sabemos o horário que você vai estar nos assistindo, tá ok? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Mais uma vez nós agradecemos, tá? Essa atenção especial que vocês nos dão, essa confiança de estar sempre ouvindo, assistindo os nossos vídeos, tá? O desejo do nosso coração, que as palavras que aqui nós ministramos ao teu coração, que o Senhor possa estar se revelando, dando a cada um a direção que vocês precisam tomar, tá bom? Esse é o desejo do nosso coração e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e todos da tua casa, em nome de Jesus. Antes do pastor Alexandre entrar com a palavra, eu vou deixar uma palavra para vocês aqui, estar meditando em nome do Senhor Jesus. A passagem está em Mateus, o capítulo é o 14, e eu quero relatar os versículos 28, 29 e 30, que está escrito assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Esta é a passagem que eu gostaria de colocar para vocês nesta manhã. No caso, nós estamos gravando na manhã, né? A questão aqui que eu gostaria de estar colocando em especial para você é sobre Pedro. Essa passagem relata quando o Senhor Jesus estava andando por sobre as águas, os discípulos já estavam no barco à espera do Senhor Jesus, só que ali o Senhor Jesus andando, os discípulos chegaram a pensar que era até mesmo um fantasma. E ali Pedro, com toda a ousadia, falou: Se és tu mesmo, Senhor, então me faça andar também sobre as águas e até o Senhor. O Senhor disse: Vem. A questão aqui que eu quero relatar para vocês em questão do Pedro. Pedro, no momento em que o Senhor disse para ele: Vem, ele começou a andar por sobre as águas para ir até o Senhor Jesus. Observa uma coisa, que no momento em que Pedro tira os olhos do Senhor, ele tira os olhos do Senhor, por quê? Pedro aqui, ó, no 30 fala assim, ó: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Aqui nós podemos colocar que o mar aonde o Senhor Jesus e Pedro estavam andando por cima. Vamos colocar o mar como os nossos problemas, os problemas nossos que nós enfrentamos dia após dias, que nós passamos dias após dias, e colocamos assim a visão: o Senhor Jesus está por cima. Então Pedro e o Senhor Jesus está por cima, ele anda por cima. Assim ele quer deixar a mim e a você andando sempre por cima dos nossos problemas, das nossas dificuldades. É isso que o Senhor quer que venhamos a entender, o propósito maior, porque o nosso Deus, ele está acima de tudo. Não existe problema maior do que o nosso Deus, não existe. Então observa essa passagem. Pedro, no momento em que ele tira os olhos do Senhor Jesus, ele começa a afundar e ele clama: Salva-me, Senhor. E o que o Senhor fez imediatamente? Estendeu a mão e tirou. Só que o Senhor não deixou de dar um puxão de orelha nele, né? Homem de pequena fé. É isso que acontece conosco muitas das vezes. Quando os nossos problemas são agitados igual as ondas do mar, muitas das vezes na nossa vida, nós deixamos de ter fé nesse Deus do impossível. Essa é a realidade, é a triste realidade. Sendo que nós jamais deveríamos nos esquecer dos feitos, das maravilhas que esse Deus operou na nossa vida e vai continuar operando, se assim nós crermos. É necessário nós termos essa fé, é necessário nós jamais tirarmos os nossos olhos do Senhor Jesus, independente da situação que estamos enfrentando.
independente do problema, da dificuldade que nós estamos enfrentando. Porque independente de qualquer situação que nós estejamos enfrentando neste momento, nesse dia, o nosso Deus, Ele é maior. Ele nos faz andar por cima das dificuldades, por cima dos problemas, por cima das enfermidades, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas pisaduras dele nós fomos sarados para a glória do nome dele. Então, querido, essa é a passagem que eu gostaria de deixar para você. Ande por cima das tuas dificuldades, porque o Senhor já nos fez mais que vencedor. Ele não vai fazer, Ele já nos fez mais que vencedores para honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Até mais. Deus abençoe. Abençoe. Pessoal, hoje nós vamos trazer uma mensagem depois dessa passagem que a pastora leu aqui agora. Com certeza isso vai nos fazer o quê? Subir com certeza acima dos nossos problemas. Nossos olhos têm que estar sempre em Jesus, tá certo? E eu quero dividir uma palavra com você, nada mais, né? Hoje é domingo, é de manhã. E eu não sei o dia que você vai ver, não sei a hora que você vai ver, mas deixar frisado algumas passagens aqui no grande significado da entrega de Jesus. Então eu quero deixar nesse domingo para você, para que você reflita muito e que nós possamos dividir o que Deus tem falado ao nosso coração, tá certo? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você abrisse aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e eu quero dividir com você algo, vou trazer um pouquinho mais para cá, para você entender e você me ver aqui. Capítulo 22, versículo 14, fala assim: Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice e compartilhai entre vós. Amém? Agora eu quero que você vá no versículo 19, que fala assim: E tomando um pão e havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. E da mesma maneira, depois de ceiar, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Eu quero só dividir algo rapidinho, depois eu quero que você pegue na sua palavra, nós vamos dividir. Eu não poderia deixar passar em branco essa parte da Páscoa, porque aqui a Bíblia diz que Jesus, ele ansiava, ele tinha desejo por estar com seus discípulos para comer a Páscoa. Se nós pegarmos o significado da Páscoa, realmente significa libertação, tá? É libertação. Eu entendo que aqui neste momento, quando Jesus pegou e quis celebrar a Páscoa com seus discípulos ali, haveria sim uma libertação. Sim, com certeza uma libertação. Aí você fala: mas que libertação? O que o senhor está falando de libertação? O que é? Eu digo assim, se nós pegarmos o Velho Testamento, a Páscoa foi celebrada quando o povo saiu do Egito e celebraram a Páscoa. E eu quero realmente dividir isso com você, que significa a libertação do povo. E aqui, no mesmo modo, Jesus tinha esse desejo, essa vontade de se assentar junto com os seus, de partilhar e compartilhar naquele momento. Porque ele já estava avisando a eles, dizendo que ele iria ficar mais um período e logo já ia ser recolhido, já ia ser passado para o sofrimento, ia passar pelas dores. Ele já estava advertindo, mas naquele momento os discípulos não estavam praticamente compreendendo o que estava acontecendo. Quando nós temos o nosso coração na palavra, quando nós temos o nosso coração em Jesus, eu quero que você entenda uma coisa: nós não nos preocupamos com nada. E isso é notório, é natural. Nós não nos preocupamos com nada. Por quê? Jesus está no nosso comando. Mas quando nós aqui tiramos os nossos olhos, ou até mesmo nós, por mais que queremos preservar, que não precisa disso, preservar ao Senhor, o nome dele não precisa disso, nós tomamos caminhos, tomamos rédeas diferentes, algumas regras na nossa vida também, que muitas vezes achamos que podemos fazer. E muitas vezes ficamos
fechamos aquilo, não queremos assim, não colocamos como se fosse fechamos aquele momento. Não conseguimos compreender, não conseguimos entender muitas das vezes o que mesmo até a Escritura fala, até mesmo que o Senhor fala conosco. Porque muitas das vezes aquilo vai nos trazer realmente, fazer nos pensar, nos trazer às vezes ter uma tristeza no nosso coração. E o que eu quero dividir com você aqui é o quê? Eles aqui naquele momento com Jesus estavam se alegrando, mas Jesus já estava explicando e mostrando naquele momento da Páscoa o que iria acontecer. Eles estavam aqui naquele momento festejando com o Senhor, comendo a Páscoa. Como Jesus estava ansioso, com a vontade de estar junto com eles, eles naquele momento não pensavam em nada. Jesus falando, afirmando para eles, olha, eu vou pegar o cálice, eu vou pegar o pão, e começou a repartir, começou a dar para eles entenderem que nesse momento eles estavam festejando a Páscoa, comemorando a libertação. Mas eles não sabiam que a libertação naquele momento seria deles mesmos, naquele mesmo propósito que Jesus tinha. Era para eles, a libertação deles mesmos. Fala assim, mas como assim? Porque Jesus vai ser entregue, ele vai ser entregue. Mas eles iam começar a entender, depois dessa entrega, depois do sacrifício, depois da morte, depois da ressurreição, eles iam compreender qual era o propósito de Deus nas suas vidas. E eles compreenderam isso. Foi triste? Foi doloroso? Foi. E muitas vezes é doloroso até para nós compreendemos isso. Mas quando nós entendemos o significado de participar do corpo e do sangue do Senhor com propósito, com responsabilidade, nós vamos dar glórias a Deus pelo grande e maravilhoso sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E quando Ele vem mostrando, e quando Ele vem realmente abrindo, realmente ali, falando com eles, eles não estavam compreendendo naquele momento, porque a alegria era momentânea, aquela alegria naquele momento com o Senhor, celebração da Páscoa com o Mestre, isso era maravilhoso. Mas Jesus já estava preparando os seus corações, preparando realmente o que iria acontecer. Mas eles não estavam dando ouvidos para aquilo naquele momento. Estavam guardando, mas não estavam dando ouvidos naquele momento. Então ele realmente partiu o pão e deu a eles. Pegou o cálice de vinho e deu a eles. E repartiu a todos. E todos participaram ali. Todos comeram junto. Aí você fala assim, mas pastor, é um momento alegre e um momento triste. É. Alegre por quê? Eles estavam juntos. Triste porque ele já estava revelando que o que iria acontecer. Eles não estavam enxergando aquilo. E não iriam compreender, como até no instante depois, que eu vou ler mais um pouquinho, eles não compreenderam, só compreenderam depois realmente que Jesus ressuscitou. Eu quero dividir algo com vocês que está aqui. Quero que você vá aqui no próprio Lucas mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Não, vamos no 23, versículo 44, primeiro. 23, 44. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com forte voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Aqui esse exato momento é o momento que Jesus foi crucificado. Já passou por aquela situação, como eu estava falando para você, passou naquela situação, as dores começaram a acontecer, ele já estava crucificado, ele sabia qual era o propósito que Deus tinha para ele, os discípulos também sabiam dos seus propósitos, mas não queriam enxergar naquele momento, porque eles estavam num momento de dor, de angústia, de sofrimento, e não entenderam aquilo. Então Jesus aqui já estava realmente, expirou. Você pode ver que a Bíblia fala que houve trevas, ficou escuro aquele momento até a morte, até realmente estava realmente como se fosse praticamente no momento onde Jesus estava agonizando. E no momento que ele realmente expirou, morreu, houve aquele silêncio. E ele expirou e entregou o seu espírito. Nós já entendemos, já ouvimos várias vezes isso. Você imagina uma pessoa que está ali junto a cada dia com o Mestre, vendo aquela cena. Por mais que seja lógico, as coisas que Jesus explicava e mostrava para eles, eles não queriam entender porque o sofrimento era maior. O Mestre já não estava mais ali, estava pendurado, já estava morto. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, amado. Se Jesus não tivesse morrido por mim e por vocês, o acesso juntamente ao Pai não teria acontecido. Nós não teríamos mais o acesso a Deus se não fosse através da morte de Jesus. Eu sei que é algo doloroso, muitas pessoas pegam e falam, meu Deus, muitas pessoas cultivam
cultivam, assim, eu não posso falar felizmente ou infelizmente, as pessoas cultivam Jesus na cruz ainda. Jesus não está, neste momento realmente que ele estava crucificado, ele expirou, ele morreu. Nós temos o significado, o cristão tem o significado de entender que ele morreu pelos meus pecados. Eu não preciso relembrar sempre disso com tristeza, com dor. Eu tenho que relembrar isso com alegria. E por que você fala isso, pastor? Eu quero que você vá aqui no capítulo 24, um pouquinho mais à frente. E fala no versículo 1, fala, no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Glória a Deus por isso. E todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. E de repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Então aqui, amados, olha, eu quero falar com você algo que é o foco da nossa mensagem de hoje. Jesus não está lá. Porque muitas das vezes procurais aonde realmente ele não está? Porque ele está vivo, ele ressuscitou. Ele advertiu aqueles homens, aqueles anjos, advertiu aquelas mulheres, porque elas estavam preparando todas as especiarias, porque é um costume do judeu. Passaram três dias realmente da morte da pedra, elas iam lá para limpar, passar óleos aromáticos. Eles tinham o costume de fazer isso. Então realmente elas foram cumprir aquele propósito, aquele ritual. E chega lá perto e viram que a pedra do sepulcro estava revolvida, tinha saído. E a Bíblia fala realmente que em estudos falam a pedra era muito grande, muito pesada. Tinha que ter mais de 4, 5 homens fortes ali puxando aquela pedra. E a pedra estava revolvida. Até acharam, em algumas partes que fala, que o corpo teria sido roubado. E elas ainda ficaram atemorizadas: Senhor, se sabes quem roubou, me digas onde está. Então aqui essa passagem que eu estou lendo para você fala o quê? Por que procurais entre aquele que está vivo, que entre os mortos não está mais ali? Jesus foi o único sacrifício vivo, o único que não tinha pecado, o único Cordeiro Santo. O Senhor realmente olhava para a terra e não via nenhuma maneira de poder conciliar o homem novamente consigo, porque não havia um homem justo sequer. Então o Senhor olha para ele e fala: filho, você sabe que você vai ter que descer. O único propósito era esse: é você estar no meio desse povo, você se envolver no meio desse povo, entender qual é o propósito que eu tenho para com eles e mostrar a ele realmente a glória, o meu poder, a minha palavra, a minha remissão. Você tem que fazer isso. E ele: eu vou, pai, eu vou. É isso que Jesus fez. Ele veio em carne, ele encarnou, ele saiu do ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, amado. Maria foi escolhida dentre tantas mulheres, que poderia ser qualquer mulher que estivesse temendo a Deus, obedecendo a Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. E Deus olhou e viu ela, e o Espírito Santo gerou Jesus em seu ventre, e ele veio materializado em carne. Ele tinha que vir em carne. Para quê? Para sentir as mesmas dores, as mesmas paixões. Só que ele era o Deus, ele era o Cristo. Ele passou por tudo, ele sabia como que era. Para quê? Para que ele pudesse vivenciar esse momento, para que ele pudesse ser propiciado pelos nossos pecados, amado. Sem Jesus, nós não teríamos e nem estaríamos aqui hoje. Sem ele, não estaríamos aqui. Ele foi o único que venceu a morte, foi até o inferno e pegou as chaves na mão do diabo. E ele realmente tem o poder entre a vida e a morte. Ele é Deus, ele é Senhor. Se você nunca o cultivou como o Senhor, não só da cruz, lembrar da cruz do Calvário.
Lembrar sim, mas com alegria no nosso coração, com entusiasmo, porque a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, é o véu do tempo. Então nós tivemos o acesso ao Senhor, novamente com Deus. Hoje eu e você nós podemos orar, agradecer, exaltar esse nome poderoso através de Jesus Cristo e chegar até a oração, até Deus. É isso que nós temos hoje. E quando Jesus chega, eu quero realmente me assentar com vocês e participar da Páscoa para divertir, nós temos que ter esse prazer em comer o seu corpo e tomar o seu sangue. Porque nós devemos fazer isso, anunciar até o dia da morte, quando o Senhor venha. Nós temos que anunciar isso, participar, mas não participar da Santa Ceia, não participar desse momento de qualquer jeito, mas participar com gratidão, com amor puro. Ter um propósito na nossa vida, então eu posso comer o pão, posso tomar o suco ou o vinho. Não, não é assim simplesmente. Você tem que entender o significado, o propósito, saber o que Deus tem para mim e para você. Quando você entender isso, se entregar a você mesmo ao Senhor, pedir perdão das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, você pode se assentar à mesa e participar do corpo do sangue do Senhor. Mas não você com o pensamento, eu participo hoje, amanhã eu saio pecando. Não. É você ter uma vida com Cristo, uma vida no altar, o entendimento que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que depois disso, que você compreender, você não vai mais procurar entre os mortos aquele que está vivo. Você vai glorificar o Senhor, você vai exaltar o Todo-Poderoso, você vai dizer, Deus, muito obrigado, porque Jesus veio a esse mundo. Ele passou pelos mesmos problemas, situações, paixões que eu e muitas vezes pessoas convivem, mas ele venceu tudo isso mostrando que pelo amor, pela obediência, pela fé, pela prática da palavra, ele venceria e nós também podemos vencer. Você não pode morrer por mim. Eu poderia até às vezes me sacrificar por você, mas os seus pecados só você pode chegar até Deus, te colocar diante dele e ele vai perdoar os teus pecados. É só ele. O nosso sacrifício muitas das vezes, como pastor, como servo, até mesmo como ovelhas, nós temos um grande significado, mas nunca vai superar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Jamais. Que o seu sangue puro, imaculado, nos cobriu e nos livrou de todo, nos limpou de todo o pecado. Não existe sangue de animal ou qualquer tipo de coisa, não existe uma poção mágica, não existe uma água mais limpa que o sangue de Jesus, o Nazareno, aquele que esteve no mundo, que viveu e que me amou e te ama e você. Então coloca isso no teu coração, te arrepende-te. Ouve essa palavra hoje, fala, Senhor, me perdoa os meus pecados, reconheço quem é Cristo. Se você pode colocar nos seus estágios, quando Jesus nasceu, quando ele foi menino, quando ele foi adolescente, quando ele foi moço, rapaz, enfim, até os propósitos, ele cumpriu todos os propósitos que um ser humano cumpriu. Só que ele tinha um objetivo, salvar o mundo, salvar a minha vida e salvar a tua. E qual é o nosso objetivo depois de aceitarmos a ele? Sermos purificados, sermos tocados, qual é? É fazer com que o nome dele cresça, resplandeça e que sejamos uma bênção. Porque houve realmente um momento onde o próprio inimigo tentou frustrar os planos de Deus, mas ele não conseguiu. Pode ter passado alguns anos, muito mais de alguns anos, mas ele tinha um propósito de quê? Salvar a sua criação. Eu e você somos criação, feitura do Deus vivo. Deus nos amou e ele nos ama. E ele não quer nos perder. A nossa luta, amado, eu tenho falado, ainda ontem nós falamos sobre isso, comentando sobre isso, a nossa luta maior é com o inimigo? É, mas a nossa luta muito maior é com nós mesmos, com as minhas vontades, as minhas frustrações, nós mesmos, é você, a sua luta é com você primeiro, porque o diabo só vai agir quando você der lugar na sua vida, para que ele haja. Mas se você combater o bom combate contra você mesmo e entender o propósito de Jesus na tua vida, o que Deus tem para você, o propósito da cruz, que você entenda, mas não da cruz daquele momento que você olha ele crucificado, mas da cruz vazia, que ele já não está mais lá. Quando você olha para o sepulcro, ele não está mais lá. O Senhor vive e reina. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e Ele ressuscita na minha e na tua vida hoje, a cada dia, a cada instante. Ele faz proezas, milagres e maravilhas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.
Você compreendeu essa palavra? Entendeu esse propósito? E se você entendeu, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar e ministrar uma bênção para você em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Deus, nós te louvamos e cremos na tua palavra. Oh, aleluia! Glórias a Deus! O Senhor vive e ressuscitou. Ressuscita em nossas vidas, Senhor, propósitos. Ressuscita em nossas vidas, ó Pai, o teu amor, a tua fidelidade, a tua graça, a tua misericórdia. A essa pessoa que está me assistindo, até mesmo me ouvindo, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural e que ela possa compreender o propósito de se render aos teus pés e entender que o Senhor não está mais lá morto. O Senhor ressuscitou para que nós possamos e pudéssemos ter vidas em Ti, Senhor. Eu te louvo, te exalto. Senhor, abençoe essa vida que está comigo, acompanhando essa mensagem desde o início, Senhor. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse jovem, Senhor. Traz a ele realmente a existência, que essa pessoa é importante para Ti e que o Senhor tem um grande e maravilhoso propósito. Abençoe essa vida. Se ela está passando por uma dificuldade, algum problema, eu não sei qual seria a situação, o Senhor é poderoso para realmente fazer ressuscitar nessa vida grandes bênçãos e poderosas sobre esse coração, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casamento, em nome do Senhor Jesus. Ressuscita, Senhor, propósitos, porque o Senhor não está naquele lugar mais vazio, o Senhor não está morto naquele lugar, o Senhor está vivo, e o Senhor quer estar vivo neste coração, nessa vida agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja abençoado, seja tocado, seja realmente manifesto o poder do Senhor Jesus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e te opere grandes bênçãos e milagres sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.